Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver um conteúdo novíssimo que é Reino dos Proctistas, Protozoários e Algas. Ok? Nós já vimos diversos reinos, né? Mas ainda vamos ver muito mais daqui para frente. E o que a gente vai ver hoje é o reino dos Proctistas. Então, galera, esse reino ele engloba duas coisas que são os protozoários e as algas. Essas duas coisas, ok? Durante essa aula, nós vamos ver algumas diferenças entre os protozoários e as algas, né? A semelhança a gente já sabe porque eles são do mesmo reino. Nós também vamos ver algumas semelhanças daqui para frente. E vamos começar, né? Falando desse reino em geral, nós temos essas 4 setinhas. Então, são eucariontes. Esse reino, galera, os seres desse reino são eucariontes. O que significa isso? Bom, galera, a gente não viu no capítulo anterior, que foi o estudo das bactérias, do reino das moneras. A gente não viu que as bactérias eram procariontes, não é? E o que era uma célula procarionte? O que é uma célula procarionte? Porque as bactérias eram procariontes. Procarionte, galera, é uma célula que ela não tem uma membrana que reveste o núcleo, ou seja, que envolve o material genético, ok? Ok. Uma célula procarionte não tem essa membrana que envolve o núcleo e o nome dela é carioteca, ok? Então, se os seres procariontes, não é? Se as células procariontes são células que não têm carioteca, não tem membrana que envolve o núcleo, que envolve o material genético, seres eucariontes são o contrário. Seres eucariontes, galera, são justamente são células que possuem carioteca, ou seja, eles têm essa membrana revestindo o núcleo, eles têm essa membrana envolvendo o material genético deles. Então, independentemente se for protozoário ou alga, esses seres são eucariontes, ok? Esses seres podem ser unicelulares ou pluricelulares, certo? Então, não dá para a gente dizer assim, os protozoários são unicelulares ou pluricelulares e as algas são unicelulares ou pluricelulares. Não dá para dizer, galera, porque com relação às algas, por exemplo, elas podem ser unicelulares e também podem ser pluricelulares, como a gente vai ver mais na frente, certo? Elas podem ser essas duas coisas. Então, existem algas uni, existem algas pluri. Com relação aos protozoários, geralmente unicelulares, ok? Ok. E agora, vamos ver sobre a alimentação. Como é que se dá a alimentação desses seres? Bom, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, não é? Assim como as bactérias. As bactérias a gente viu que elas também poderiam ser autótrofas, né? Lembram das cianobactérias? Pois é. E eles também podem ser heterótrofos. Então vamos relembrar. O que é um ser autótrofo? O que é um ser heterótrofo? O autótrofo é aquele indivíduo que é capaz de produzir o seu próprio alimento, que é capaz de se suprir energeticamente a ele mesmo. E um ser heterótrofo é um ser que não tem essa capacidade, ou seja, ele precisa buscar a sua energia, a sua alimentação no meio ambiente mesmo, no meio em que ele vive. Ok? Perceberam que eu sublinhei de cores diferentes a palavra autótrofos e heterótrofos? Por quê? Porque, galera, os seres autótrofos são as algas, certo?
os protozoários não são autótrofos, não. São somente as algas. Somente as algas são autótrofos, são seres autótrofos. Portanto, as algas, elas produzem seu próprio alimento, sua própria fonte de energia. E como que elas podem fazer isso? Como que um ser pode ser autótrofo? De diversas formas, né? Quimiossíntese, fotossíntese é a principal, né? Inclusive, que é o caso delas, das algas. Então, fazendo fotossíntese, elas podem se suprir energeticamente. E heterótrofos? Os heterótrofos, galera, são os protozoários, ok? São os protozoários. Então, os protozoários, eles não têm essa capacidade de se suprir energeticamente, de produzir seu próprio alimento. Portanto, eles precisam capturar esse alimento no meio. Perfeito? E agora vamos ver com relação à forma de vida. Com relação à forma de vida, esses seres podem ser parasitas ou de vida livre. Então, eu sublinhei também, não é? Mas fica muito fácil de imaginar qual que é o parasita e qual que é o de vida livre, não é? É a alga ou são os protozoários? Bom, galera, a gente não viu que os protozoários são heterótrofos? Ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles buscam no meio, portanto, eles devem ser os parasitas, justamente. Os parasitas são os protozoários. E as algas, o modo de vida é vida livre. Elas não precisam, de certa forma, se envolver em parasitismo, não. Então, galera, vamos ressaltar, a gente vai falar mais na frente, inclusive a mesma coisa, mas as algas, elas são muito importantes para a cadeia alimentar, galera, justamente porque elas são autótrofas, ou seja, elas que dão a energia inicial da cadeia alimentar no ambiente marinho, então é muito importante preservá-las. E agora, só que antes de falar das algas, vamos falar primeiro dos protozoários. Os protozoários, galera, a gente vai fazer uma classificação aqui deles de acordo com a locomoção, certo? Então, com relação à locomoção, os protozoários podem ser classificados como ciliados, flagelados, risópodes e apicomplexos. Vamos ver isso aí agora?